pouco sobre as questões ambientais globais. Eu queria pedir um pouquinho mais de atenção, porque nós vamos conhecer termos novos. É um assunto um pouco complicado, mas que nós vamos abordar da maneira mais simples possível. É muito interessante porque aquilo que a gente fica ouvindo no dia a dia sobre os problemas do mundo, sobre as questões ambientais nos jornais, nós vamos entender um pouco mais do que significa. Então, o primeiro deles chama-se a destruição da camada de ozônio. E o que é isso? É a redução da quantidade de gás ozônio nas partes mais altas da atmosfera. O que é esse gás ozônio? É um gás presente a mais de 30 quilômetros de distância da superfície terrestre que tem a função de nos proteger. Ou seja, ele tem uma função muito importante de diminuir a entrada e os efeitos negativos de determinados raios emitidos pelo Sol. Os famosos raios ultravioleta. Sabe aquela proteção dos conhecidos protetores solares que protege contra UVA e UVB? Pois bem, esse UV significa raios ultravioleta. Nós temos esse grande protetor solar que é a nossa camada de ozônio. Então ele é um filtro solar natural. Vamos entender um pouco melhor. O Sol emite os raios, que ao penetrar na atmosfera passam por uma filtragem, que é justamente esse filtro da camada de ozônio. Aí sim eles penetram na atmosfera, atingindo a sua superfície. Quando essa camada sofre uma alteração, ela fica mais fina ou mais frágil, esses raios que carecem serem filtrados para nos proteger aqui na Terra passam em maior quantidade e geram alguns efeitos negativos. Aqui é uma imagem onde as áreas mais azuis, certo, têm menos quantidade de ozônio, portanto estão mais desprotegidas. O que tem acontecido é que essas áreas estão ficando cada vez maiores ou mais espalhadas. Como é que isso ocorre? Algumas substâncias artificiais que entram na fabricação de produtos usados por nós entram em contato com a camada de ozônio, olha o símbolo do ozônio, destroem-na e não são destruídas com facilidade. Então essas substâncias permanecem por muito tempo na atmosfera, agindo com o ozônio e desabilitando ele a nos proteger. Que substâncias são essas? Alguns produtos que possuem clorofluorcarbonetos. Vamos deixar esse nome mais fácil? CFC. Que produtos são esses? Eram produtos que estavam presentes nos gases das nossas geladeiras, dos freezers e aparelhos de ar-condicionado. Esses produtos eles foram reduzidos pela indústria, mas ainda existe em algum lugar ou outro a presença do CFC. Nós temos que observar porque quando tem CFC vem escrito na embalagem. E aí é um direito nosso escolher produtos mais sustentáveis. Também está presente em solventes de limpeza. Quando a gente for ao supermercado, sempre observar se existe esses produtos com o símbolozinho do CFC. E a melhor atitude é não escolhê-los. Quais são os efeitos nocivos desses raios? Eles podem causar danos na pele, como câncer, nos olhos, como a catarata, e também podem alterar o funcionamento celular das plantas, provocando um desequilíbrio ecológico. E o que fazer para melhorar? Substituir esses gases por outros, A tecnologia está aí para isso, para nos fornecer alternativas. Vamos ver agora outro problema ambiental global, a chamada chuva ácida. E o que é essa chuva ácida, É o que o próprio nome já diz. É o nome dado às chuvas cuja acidez seja maior do que a normalmente promovida pela atmosfera, sem poluição. Elas alteram a composição química do solo e das águas, afetando as cadeias alimentares e destruindo florestas inteiras e plantações, podendo destruir monumentos e edificações. Então, como ocorre?
Bom, a queima de carvão, e aqui a gente fala do carvão mineral, e de combustíveis fósseis, normalmente utilizados nas indústrias, ou lançam poluentes na atmosfera. Esses poluentes, em contato com os gases já presentes na atmosfera, reagem, formando substâncias químicas que, quando ocorre a chuva, se misturam às águas da chuva e as deixam mais ácidas. Essa poluição, ao ser convertida, ela pode ser transportada em grandes distâncias e a chuva vir cair numa outra cidade e que não há poluição. Por isso que é um problema ambiental global. Ela atravessa inclusive continentes. Você tem uma poluição centralizada em um lugar e a chuva pode vir a cair em outro depois de todas essas alterações. E quais são os efeitos nocivos disso? Bem, ela libera substâncias tóxicas presentes no solo, que podem ir para os rios e ser utilizados pelas pessoas, com sérios riscos de problema de saúde humana e animal. Na água, os lagos também podem ficar acidificados, reduzindo sua biodiversidade, porque altera a qualidade da água em que as populações vivem. Nas florestas, criam clareiras onde as árvores são atingidas, perdem suas folhas, deixam de fornecer sombra para a biodiversidade que depende dela e afetam ecossistemas inteiros. Na cidade, promove destruição de monumentos, desgaste de infraestruturas urbanas, como prédios, pontes. Aqui nós temos um exemplo de uma floresta que foi completamente degradada por conta da chuva ácida. Você pode perceber que as folhas caíram, a vegetação embaixo já quase não existe. E essa foto aqui é de uma floresta na Alemanha. O que fazer para melhorar, né? Nós podemos utilizar mais e melhor o transporte coletivo, porque em vez de 10 carros liberando e queimando combustível fóssil, nós temos um só quando a gente usa um transporte coletivo. Diga-se de passagem, tem que ser eficiente, né? Também diminuir o número de carros particulares em circulação. Utilizar fontes de energia menos poluentes. Como é que nós podemos fazer isso? Optando por produtos menos poluentes. Claro que muitas dessas responsabilidades são dos industriais. Eles devem adequar suas indústrias para que menos poluentes sejam liberados e para que haja menos queima de combustíveis fósseis. Outro problema, esse talvez a gente escute mais no nosso dia a dia, é o chamado aquecimento global. Ele está intimamente ligado com o efeito estufa. Vamos conhecer o que é o significado dessa palavra, efeito estufa. Ele é um fenômeno natural por meio do qual a Terra busca manter sua temperatura constante. Vejam só, é um fenômeno natural e este fenômeno promove essa temperatura estável que nós temos na Terra. Sem o efeito estufa, a Terra seria um imenso deserto. Seria um planeta muito frio à noite e muito quente durante o dia. Olha só, quando o planeta estivesse voltado para o Sol, nós teríamos altas temperaturas, porque essa proteção do efeito estufa não existiria. Então nós sofreríamos influência direta dos raios solares. Ao tempo em que, quando estivéssemos de costa para o Sol, ou seja, à noite, seria muito frio, porque não teríamos guardado essa energia, esse calor durante o dia que nós recebemos do Sol. Então o planeta seria, na verdade, um grande deserto. Se não fosse coberta por esse chamado cobertor de ar, a atmosfera seria muito fria ou muito quente para a vida. Vamos entender melhor. O Sol emite raios. Esses raios entram na nossa camada atmosférica. Alguns são diretamente eliminados pela atmosfera. Outros penetram e são absorvidos pelos corpos, por nós nas nossas atividades. Já outros penetram e ficam na atmosfera. Vamos entender melhor. O raio A tem
a sua radiação solar que atravessa a atmosfera. A maior parte da radiação é absorvida pela superfície da Terra e a deixa quentinha como nós a conhecemos. Aqui no caso B, nós temos alguma radiação solar é refletida pela Terra e a atmosfera de volta ao espaço. Então ela chega na Terra e o corpo, nossos corpos e a atmosfera reflete e manda eles de volta para o universo. No caso C, a parte da radiação infravermelha, que é aquela que obtém o calor, ela é refletida pela superfície da Terra, mas não regressa ao espaço, porque ela é refletida de novo e absorvida pela camada de gases do efeito estufa, que envolve o planeta. Então, o efeito desse movimento, deste calor na atmosfera, é chamado aquecimento da superfície e conhecemos como efeito estufa. É como se nós permanecêssemos dentro de um carro. Por que a temperatura fora do carro é menor? E quando você deixa o carro exposto durante muito tempo, ele fica absorvendo aquele calor. Pelo chamado efeito estufa. Ele guarda uma certa quantidade de calor para que a gente possa manter a temperatura constante quando a noite chegar. Bom, nos últimos anos, a concentração de gases do efeito estufa tem aumentado. Esse aumento ele ocorre por causa da utilização de petróleo, do gás e carvão e pela destruição das florestas tropicais. Se esses gases são fornecidos para a atmosfera por meio da queima desses combustíveis e com a tecnologia, com o aumento do consumo, com todos os padrões de vida que tem mudado, e a gente tem cada vez mais consumido materiais, cada vez transportado mais com carros particulares, então a queima do petróleo, do gás e do carvão aumentou. Se aumentou, também aumentou a concentração de gases do efeito estufa. Então, esse fenômeno tem sido apontado por alguns cientistas como aquilo que está causando um aumento da temperatura global. Então, eles estimam que em 100 anos nós vamos ter um aumento de 2 a 6 graus Celsius na temperatura média global. Isso é muito, porque a temperatura média considera-se todo o comportamento do clima, da temperatura durante no mínimo 30 anos. Então, você conseguir fazer com que todas as médias das temperaturas que nós sentimos diariamente subam de 2 a 6 graus, isso pode promover grandes mudanças, grandes modificações. E que mudanças são essas, né? Essas mudanças nós chamamos de mudanças climáticas também, que é a variação do clima em escala global ou dos climas regionais da Terra ao longo do tempo. Mudanças no estado médio da atmosfera podem ser influenciadas em escala de tempo que vão de décadas até milhões de anos, causadas por processos internos ao sistema Terra-atmosfera por forças externas. O que é isso? Você tanto tem a mudança do clima da atmosfera provocado por meios naturais e influenciado por esses fenômenos, como o vulcanismo, a força das marés, até a energia que vem do universo. E mais recentemente, o que tem se discutido é que essas mudanças do clima global estão sendo provocadas por essas atividades humanas. Então, tem os cientistas que acreditam que isso está acontecendo e outros que não. As duas frentes concordam que as mudanças climáticas estão ocorrendo. Alguns acreditam que é provocado pelo homem e outros não. Quais os efeitos nocivos disso? Você pode ter uma mudança na intensidade dos eventos extremos, tipo furacões, aumento de tempestades tropicais, inundações, ondas de calor e de seca, deslizamento de terra provocado por essas tempestades, enfim, mudança nos eventos climáticos que acabam afetando o nosso dia a dia. E outro que é apontado como um efeito muito grave seria o aumento do nível do mar, por causa do derretimento lá dos polos, dos gelos que nós temos nas camadas da Terra polares.
Bom, isso é questionado, então algumas pessoas acreditam e outras não. O que, que a gente pode fazer para melhorar? Realmente, de qualquer forma, com as mudanças climáticas ou não sendo provocadas pelo homem, nós já vimos que a diminuição do desmatamento, o uso de energias renováveis não convencionais, como energia eólica, que é a energia dos ventos, energia solar, energia do sol, buscar gastar menos energia para produzir algo, ou seja, eficiência energética, reciclar materiais e também melhorar o transporte público. Todas essas atitudes, elas devem ser adotadas. As mudanças climáticas acontecendo ou não em virtude da atividade humana.